Olá, meus queridos, estamos mais uma vez por aqui. Vamos conversar com Deus. Ó Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, ó Deus, que a gente tem de ser instrumento nas Tuas mãos, Senhor, de poder levar a nossa música ao Senhor e a outras vidas que podem também não só ser abençoadas, como também ser instrumentos para cantar para o Senhor, para dançar para o Senhor, para te louvar, ó Deus, nas suas casas, aonde estão, ó Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite fazer isso, ó Pai, usando a tecnologia, usando maneiras diversas, ó Deus. Mas permite que a gente continue sendo um corpo, mesmo longe fisicamente, mas juntos, ó Senhor, um espírito juntos, ó Deus, com um só propósito, ó Pai, de deixar o Senhor feliz, ó Deus, e que a Sua presença possa estar aqui, ó Pai, possa estar, ó Senhor, em cada casa, possa estar em cada lugar, ó Deus, tocando o coração, quebrantando, ó Deus, possa estar realmente, ó Deus, modificando, Pai, vidas, transformando, ó Pai, de uma maneira que é inexplicável, que só o Senhor mesmo tem esse poder, ó Deus. E mais uma vez, obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor. A primeira música que a gente vai cantar, ela fala: Aqui estou para adorar-te. Aproveita esse momento para se colocar na presença do Senhor, para colocar suas preocupações, suas dificuldades, os seus pensamentos diante dEle, para que Ele realmente possa esvaziar os nossos corações, esvaziar toda a nossa mente, para que a gente possa focar em adorar a Ele. Coloque diante dEle o seu vizinho, os seus parentes, os seus amigos, a sua vida, que você possa sentir a presença do Espírito Santo, aí onde você estiver, que você sinta claramente a presença de Deus junto com você, o toque de conforto que Ele traz, de amor, de esperança, que você possa sentir aí. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, ó Pai. Eu peço para que o Senhor possa agora tranquilizar os nossos corações, aquietar-nos, ó Pai, que o Senhor possa nos trazer segurança, esperança, que possamos confiar em Ti, independentemente das circunstâncias que temos passado, que podemos colocar a nossa fé, a nossa confiança totalmente em Ti, ó Pai. Obrigada porque o Senhor é fiel, o Senhor não tem deixado faltar nada em nossas mesas, ó Pai. Obrigada pelo Teu cuidado constante, pela Tua proteção, Senhor. Muito obrigada, ó Pai, pela nossa saúde. Muito obrigada, Senhor, pelo amor que podemos sentir uns para com os outros, ó Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos fortalecido. Pedimos, Senhor, para que nesse momento o Seu Espírito possa passear em nosso meio, que possamos realmente sentir a Tua presença, ó Pai, que possamos sentir aquele abraço Teu apertado, que possamos sentir a Tua mão poderosa sobre as nossas cabeças, nos confortando, nos aliviando, nos ajudando em todos os momentos, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, ó Pai, o Senhor tem nos dado tantos dias, ó Pai, de saúde, que o Senhor permitiu com que possamos viver mais esse dia também, ó Pai. Eu peço para que possamos ser gratos a Ti em todo o tempo, ó Pai, que ao acordarmos a primeira coisa que vem na nossa cabeça é de Te adorar, de Te louvar, de fazer daquele dia um dia que realmente Te deixa feliz, ó Pai, que possamos todos os dias acertar o alvo e fazer as coisas para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Por favor, Senhor, que possa parar logo essa situação do coronavírus, que possa ir embora, ó Pai, que os trabalhos sejam restaurados, que as famílias sejam restauradas, que a economia possa ser restaurada também, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor está à frente de tudo. Abençoe aquelas empresas, Senhor, que têm estado bem
preocupados diante da situação, ó Pai, porque se passar mais alguns dias já sabe que não vai conseguir suportar, não vai aguentar. Senhor, por favor, ó Pai, que pare já essa guerra política e que realmente possamos ver uma esperança, possamos ver essa luz no fim do túnel, ó Pai, realmente começar a ter uma mudança e que isso tudo possa realmente, todos possam realmente perceber que é o Senhor agindo em nosso meio, ó Pai. Que realmente seja um momento das pessoas aprenderem mais de Ti, confiar em Ti e ter um relacionamento mais íntimo e sincero contigo, ó Pai. Obrigada pelo dia de hoje. Abençoe o nosso culto agora, que possamos Te dar o máximo de nós, ó Pai, que possamos Te dar o nosso louvor com tudo que temos, com tudo que somos, e que esse louvor chegue a Ti, ó Pai, de forma agradável, que o Senhor realmente possa olhar para nós e falar: como é gostoso ouvir meu filho cantando para mim. E que esse seja realmente um louvor sincero de nossa boca, ó Pai, que possa partir do coração esse louvor. Em nome de Jesus, amém. Meus olhos abriu para ver a beleza que o meu coração adora. Espero viver só para Ti. Aqui estou para adorar-Te, aqui estou para prostrar. Aqui estou para dizer que Tu és meu Deus. És todo amoroso, és todo digno, és maravilhoso para mim. E de todos os dias exaltado Tu és, glorioso acima dos céus. Deus se veio a terra que criou, por amor pobre Ele se fez. Aqui estou para adorar-Te, aqui estou para prostrar-me, aqui estou para dizer que Tu és meu Deus. És todo amoroso, és todo digno, és maravilhoso para mim. Nunca vou saber quanto custou para ver meu pecado naquela cruz. Nunca vou saber quanto custou para ver meu pecado naquela cruz. Nunca vou saber quanto custou para ver meu
atendendo a pedidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim. Me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Em ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim.
Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Pedimos para que o Senhor possa agora inundar os nossos corações com as tuas palavras, que possamos aprender mais de ti, ouvir mais a tua palavra, estar preparados, deixando nosso solo preparado para a tua palavra, para que a semente possa cair e possa assim frutificar, ó Pai. Ajude-nos a meditar na tua palavra durante a semana, que possamos lembrar de cada momento dela e assim aprendermos mais de ti, ó Pai. Sabermos como te agradar mais no nosso dia a dia, saber como realmente te deixar feliz diante de cada situação que enfrentamos. Em nome de Jesus é que eu te peço e lhe agradeço por tudo. Amém. Olá, gente. Boa noite. Como é gostoso saber que Deus nos ama. Como faz bem ao nosso coração quando ouvimos essa declaração tão extraordinária do amor de Deus por nós. E apesar de tanto amor, temos sido falhos para com o Senhor. Nossa intenção é de agradá-lo. Nosso desejo é de servi-lo e também amá-lo. Mas erramos bastante. Se com o próximo já é assim, mesmo com boas intenções, falamos o que não devemos, agimos como não devemos, pisamos na bola com ele. Com Deus não é diferente. Nós damos muito valor às boas intenções, mas o que fazer quando elas não são justificadas? Hoje queremos, durante alguns instantes, tratar com vocês um texto nas Sagradas Escrituras, um texto que se encontra no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículos de 9 até o 12. Primeiro Crônicas 13, do 9 até o 12. Se você gosta de acompanhar pela sua Bíblia, acompanha. Se gosta de abrir o celular, faça isso também. Ou então pode acompanhar aqui a leitura que será exibida. 1 Crônicas 13, de 9 até o 12. Vou ler e você acompanha, como é possível, a leitura deste texto das Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante o Senhor. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? O rei Davi já estava em idade avançada e na parte final do seu reinado. Depois de muito lutar e conquistar os seus inimigos, finalmente o reino estava estabelecido e em paz. Quis Davi trazer a arca de Deus para Jerusalém. Consultou então os capitães e os príncipes do seu exército, e ainda os sacerdotes e os levitas sobre a logística desse transporte. No dia determinado, aprontaram um carro novo, puseram dentro dele a arca do Senhor
povo se reuniu em grande multidão e em cortejo jubilava-se com cânticos de louvor a Deus, em meio aos sons de muitos instrumentos musicais. Na entrada da eira de Quidom, conforme lemos no nosso texto base, um incidente se deu, que fez todo o povo se calar e, perplexo, assistir à morte fulminante de um homem. E esse homem se chamava Uzá. Percebendo que os bois tropeçaram e a arca estava a ponto de cair, ele estendeu a mão para segurá-la. No mesmo instante, acendeu-se a ira do Senhor contra ele e o matou. Dá para perceber o semblante e os sentimentos do rei Davi, transtornados de uma efusiva alegria em um perplexo desgosto contra Deus. E então interpelou: e agora? Como trarei a arca a mim? Como trarei a mim a arca de Deus? Quero me deter neste ponto da história para pensar com vocês sobre o porquê Deus se irou contra Uzá. Afinal, não tinha ele procedido com sensibilidade e zelo para com a arca santa? Sua intenção não foi boa? A resposta é sim e não. Sim aos olhos humanos, quanto à intenção de não deixar a arca de Deus cair. E não, porque aos olhos divinos algo estava errado dentro do coração dele, revelado nessa atitude. E o que é que estava errado? Quais foram os erros que Deus viu no coração de Uzá? Quais foram os pecados que Deus contemplou? Primeiro erro, o primeiro pecado que Deus viu no coração de Uzá foi o pecado de querer fazer o que não era da sua competência. Pecado de querer fazer o que não era da sua competência. Quem cuidava do transporte e do manuseio de todos os utensílios sagrados, segundo a lei de Moisés, eram os levitas, devidamente designados para esse ofício. E Uzá, até onde consta, não era um deles. Apenas um dos guias do carro. Portanto, se assim for, mesmo sendo um homem bom, ele não tinha autorização para tocar em qualquer utensílio, sob pena de morte. Era isto o que prescrevia a lei. E Uzá era conhecedor da lei de Moisés. Porém, ao ver que a arca estava caindo, ele não pensou duas vezes em segurá-la. Sua intenção era boa, mas a sua ação foi pecaminosa. A arca era símbolo da presença de Deus. Pense um pouquinho na igreja em seus múltiplos ministérios. Por vezes, ao ver a necessidade de algum serviço que não está sendo feito pelo responsável designado para essa tarefa, ou a não providência urgente deste responsável, que aos nossos olhos está
omisso diante de uma ocorrência tão séria quanto a queda e destruição de um objeto sagrado, nós nos sentimos tomados da obrigação de socorrer e fazer o que é preciso. É um instinto natural da nossa parte. E isto é nobre. Essa nossa disposição de ajudar, de socorrer, isto faz bem à nossa própria consciência. Mas nós temos que entender que Deus deu a cada um uma função. E esta deve ser cumprida por cada um. Temos de admitir, na maior parte das vezes, nós não fazemos direito ou não completamos nem a nossa tarefa. E agora queremos fazer o que compete aos outros? Deus pedirá contas de cada um quanto àquilo que ele atribuiu para cada um. Não pedirá contas para nós do que atribuiu aos outros. Se Uzá sabia desta determinação divina e das consequências fatais em caso de transgressão, mesmo diante da negligência dos responsáveis, então ele fez o que não devia. E se fez o que não devia, ele errou. Ele pecou. Sua intenção era boa, mas a sua ação foi pecaminosa. Poderia muito bem, se fosse o caso, de ninguém mais perceber o que estava acontecendo, alertar os responsáveis. Ou ainda que, mesmo indevido neste caso, pedir autorização deles para ajudar. Mas nada disso ele fez. Sua intenção foi imediata, instintiva, de fazer o que não era da sua alçada, da sua competência. E por fazer o que não era da sua competência, a punição veio imediatamente. Portanto, fez por merecer a punição de morte, conforme prescrevia a lei. Irmãos, contentemos com o que Deus nos deu. Sejamos responsáveis com as nossas obrigações. E é claro, estejamos dispostos a ajudar aos outros. Mas ajudar e não fazer o que é da competência deles. Não extrapolemos as nossas funções, cumprindo o que é da nossa responsabilidade, agradamos a Deus. Mas indo além da nossa responsabilidade, nós o magoamos. E a mágoa acende a ira de Deus. Um segundo erro que Deus viu no coração de Uzá, um segundo pecado, era o pecado de julgar e condenar a negligência dos responsáveis. O pecado de julgar e condenar a negligência dos responsáveis. Os bois tropeçaram e por causa disso a arca estava caindo. Se ele sabia da prescrição da lei e que havia responsáveis pelo cuidado dos utensílios sagrados, e mesmo assim, diante da eventual calamidade, fez o que não devia, entendemos que ele só o fez depois de um rápido julgamento e condenação dos levitas, que aos olhos dele, aos olhos de Uzá, não agiram com pressa. Foram tardios e até negligentes
com a sua responsabilidade. Bem pode ser que agiu só para evitar a tragédia. Porém, a sua ação aos olhos de Deus foi pecaminosa, posto que fruto de uma intenção pecaminosa. Quem sabe até de querer sair-se como o salvador da pátria diante dos olhos das outras pessoas. Foi Uzá quem acudiu e não deixou que a arca caísse. Qual de nós, em qualquer circunstância, já não julgou e condenou alguém por sua falta? O tropeço dos bois para Uzá ilustrava bem o tropeço dos levitas. Nós também olhamos à nossa volta e assistimos os líderes da igreja caindo. Logo julgamos e condenamos. Assistimos aos líderes da nossa casa caindo. Julgamos e logo condenamos. Assistimos aos líderes da nossa empresa caindo. Logo julgamos e condenamos os erros deles. Assistimos a nossa nação em crise, os líderes caindo um após outro, causando enormes vergonhas para todos. Logo, julgamos e somos apressados em condená-los. Nós fazemos isto. Foi o que o Uzá também fez. Aos olhos dele, os levitas estavam caindo num sono da irresponsabilidade. Estavam sendo tardios em acudir a alguma coisa que estava se desmoronando aos olhos deles, e eles não fizeram nada para que a arca de Deus fosse mantida segura. Deus viu no coração de Uzá um sentimento impróprio de julgamento e de condenação. Quando os líderes tropeçam, mancham a honra, a dignidade, o respeito da instituição a qual eles representam. E com isso comprometem a natureza, a identidade, a missão dessa instituição. Como Uzá, pensamos, já que esses homens pecadores caíram por suas transgressões ou por suas omissões, e isto trouxe vergonha para a causa a qual eles representam, nós precisamos agir para diminuir esta vergonha. Eles erraram e são merecedores do castigo, mas nós vamos fazer alguma coisa. Essa é a primeira intenção que temos. E só agimos com pressa depois desse julgamento e dessa condenação. Agora, uma coisa é muito séria e nós precisamos pensar. Quando julgamos e condenamos os outros, nós nos colocamos numa posição acima deles, de autoridade sobre eles. Mas será que nós também não erramos e não fazemos as mesmas coisas que eles fazem? Nós conseguimos ver nos olhos deles um cisco, um pequeno cisco, mas não conseguimos perceber nos nossos próprios olhos uma enorme trave.
Conseguimos ver pequenos erros que aos nossos olhos estão comprometendo tudo aquilo que eles representam. Mas não conseguimos perceber o que está acontecendo em função dos nossos próprios erros. Nós não gostamos de ser julgados, nem de ser condenados pelos outros. Mas nós somos tão apressados em julgar e condenar os outros, a partir das mínimas coisas, dos mínimos erros que eles fazem. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos perdoe, que Deus nos ajude, que Deus limpe a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida e freie em nós essa tendência de julgar e condenar os outros. Mas Deus viu uma terceira e última coisa que eu quero mencionar aqui. Um terceiro erro, um terceiro pecado. De colocar a sua confiança mais na arca do que em Deus. O pecado de colocar a sua confiança mais na arca do que em Deus. Com o tropeço dos bois e a arca vindo ao chão, o objeto sagrado corria o risco de danificar-se. E estragando a arca, estaria com isso arranhando a imagem de Deus, a glória de Deus, diminuindo o poder de Deus. Estaria com isso desonrando a pessoa santa de Deus. Disse no início, a arca era símbolo da presença de Deus. Portanto, deveria ser cuidada com zelo, com reverência, com santidade. E por uma pequena fração de tempo, ao ver a arca vindo ao chão, Uzá temeu pela vida e pelo futuro da nação de Israel. Pense comigo um pouquinho sobre algumas coisas bem simples do nosso dia a dia. Nós nos preocupamos demais com a falta de dinheiro. E esquecemos que Deus é quem cuida de nós. Nós reclamamos quando não temos saúde. E esquecemos que Deus nos dá sabedoria para nos cuidar, para nos alimentar bem, para descansar, para nos exercitar. Nós cuidamos tanto das coisas, como do templo, onde nos reunimos para culto. Nos cuidamos do espaço físico, dos objetos. Temos um zelo tão grande para que nada estrague, para que nada se deteriore, para que nada se perca. E por vezes esquecemos do Deus que habita não só no templo, mas aqui no templo do nosso coração. Nós cuidamos tanto deste livro chamado Bíblia. Cuidamos tanto, colocando no melhor lugar da nossa biblioteca, na cabeceira da nossa cama, não deixando que nem uma poeira fique sobre o livro, e esquecemos de abrir o livro e de ler a palavra de Deus. Sabemos onde o livro está, mas não conhecemos nada do que está escrito nele. Como usar o nosso comportamento, por vezes, está mais voltado às coisas que representam Deus e não no próprio Deus. Repito, precisamos cuidar sim, e muito bem. O nosso corpo é o templo do Espírito. A nossa vida e a nossa saúde são dons de Deus.
O cuidado que Deus nos tem vai além de qualquer recurso que possa haver na nossa carteira, na nossa bolsa. Deus cuida de nós e nos sustenta independente dos recursos. Que adianta deixar o templo bonito e os objetos tudo bem cuidado, se a nossa comunhão com Deus não está em ordem? Temos de cuidar, sim, mas temos de dar muito mais valor ao conteúdo desses objetos e dessas coisas visíveis do que cuidar delas e esquecer do principal, que é a pessoa santa e gloriosa do nosso Deus. Faltou entendimento racional e teológico para usar sobre o significado da arca. E continua faltando, por vezes, o mesmo entendimento para nós, na medida em que nós também, por vezes, damos mais valor às coisas de Deus do que ao próprio Deus. Se a arca caísse e se deteriorasse, será que Deus abandonaria o seu povo? Deus estava limitado a isto? Nosso Deus estava preso dentro desse objeto chamado Arca Santa, Arca Sagrada. Deus é poderoso. Nosso Deus é espírito, é invisível. Vai além de todas e quaisquer formas, todas e quaisquer maneiras de representá-lo. É de Deus que temos de cuidar muito mais do que das coisas que representam Deus. O apóstolo Paulo estava preso, sob algemas, ligado ao tronco. Mas mesmo nessa condição, quando ele escreveu a Timóteo, ele o confortou dizendo: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Eu estou preso, mas a palavra não está algemada. Lembramos mais atrás ainda do profeta Jonas. Foi parar dentro do ventre de um grande peixe por sua desobediência. Mas lá ele orou ao Senhor. E Deus ouviu a sua oração e o libertou. Portanto, as formas externas, que são importantes e precisam ser bem cuidadas, elas não são maiores do que o conteúdo que nelas está. Uzá pecou, porque deu mais valor à arca e não à presença de Deus. Concluindo, irmãos, com aquela atitude bem intencionada, mas leviana, Uzá cometeu pelo menos esses 3 pecados graves. Primeiro, de querer fazer o que não era da sua competência. Segundo, o de julgar e condenar o próximo, que foi irresponsável e omisso nos seus deveres. Terceiro, o de colocar a sua confiança mais na arca do que em Deus. Por esses pecados ele foi duramente castigado pelo Senhor. O salário do pecado é a morte. Com Deus e com a sua santidade não se brinca. As nossas intenções não justificam as nossas ações. Temos de estar de acordo com a palavra do Senhor para fazer exatamente o que Ele quer que nós façamos e não fazer o que nós queremos fazer. Diante da pergunta feita por Davi, e agora, que farei para trazer a arca de Deus a mim? A resposta é uma só. A arca que representa a presença do Senhor. Que faremos para tê-la conosco?
só de uma maneira, tendo um coração submisso, rendido à sua vontade, cheio de pureza, de temor e de obediência à sua palavra. É a única forma de agradar a Deus. E agradando a Deus é a única forma de senti-lo bem perto de nós em nosso coração. Vamos orar? Pai, nós te damos graças. Rendemos o nosso coração inteiramente diante dos teus pés, diante da presença santa do Senhor. Reconhecido que por vezes temos desejado servir ao Senhor de acordo com os critérios que nós estabelecemos, com a maneira que mais nos agrada, que mais traz conforto e comodidade a nós. As nossas intenções em fazer o serviço para o Senhor são boas, mas nós aprendemos hoje que só elas não são suficientes. O que o Senhor vê são as nossas atitudes de acordo com a presença do Senhor em nós. As nossas atitudes de acordo com os ensinamentos da Tua Santa Palavra. As nossas atitudes vindo de encontro ao modo como o Senhor estabeleceu que o sirvamos. É o Senhor quem tem de se agradar de nós, e não nós, da maneira como servimos ao Senhor. Por isso, muitas vezes, nós também somos disciplinados e somos até punidos pela tua santa ira. Mas nós damos graças, até mesmo, pela disciplina do Senhor nas nossas vidas, porque elas nos ensinam e ela nos corrige. E nos faz cair na real e entender que somos muito mais pecadores do que achamos. Mas, por outro lado, rendemos graças, porque o teu amor, demonstrado na cruz do Calvário, veio de encontro a cada um de nós. O Senhor nos amou e continua nos amando a despeito dos nossos pecados, dos nossos erros, a despeito de sermos como somos. Nos ensina, ó Deus, nos corrige, nos ajuda, nos instrui, nos tome pelas mãos e nos faça viver de conformidade com a Tua Santa Palavra. Que haja em nós um coração puro, um coração reto, um coração temente, um coração totalmente dependente do Senhor. Aplica, ó Deus, esta palavra na vida de cada um que até aqui ouviu esta palavra. E na vida de cada um que ainda ouvirá esta palavra, para que uma nova atitude seja vista em cada coração. Assim oramos e assim agradecemos tudo, em nome de Jesus, nosso eterno Senhor e Salvador. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão eterna e consoladora do Espírito, seja sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, aqui, agora, hoje e para sempre. Amém. Muito obrigado, querido irmão e amigo, por ter participado deste culto, por ter cantado conosco, por ter orado conosco, por ter acompanhado a meditação da palavra de Deus. Que o Senhor dê a você um bom final de noite e uma boa semana.
e até a próxima, se Deus assim nos permitir.